Oi, aqui é o Marcos Tito e eu vim aqui hoje falar para você sobre uma coisa íntima minha. E eu pensei realmente, será que eu falaria ou não falaria? Mas na minha visão, na minha profissão de coach, e coach é isso, é a arte de co-criar, eu resolvi falar isso para você e de repente isso pode te ajudar em algum momento na tua vida ou talvez na tua vida como um todo, porque isso realmente na minha vida foi algo potencializador, foi algo libertador e foi algo que conseguiu me ajudar a que eu tivesse um sucesso realmente estrondoso na minha carreira, que é o perdão. Na minha vida, como foi que eu me deparei com isso? Eu tinha um relacionamento péssimo com a minha mãe. Era um relacionamento que foi sendo destruído, né, ao longo da minha vida. A minha mãe, eu sempre fui só eu e a minha mãe já me teve com 39 anos de idade, trabalhava muito, então ela viajava muito, eu ficava sem ela e eu cresci realmente com um sentimento muito negativo com ela já não sabia como se relacionar comigo, eu já não conseguia entender e nós crescemos realmente com um relacionamento muito ruim, um relacionamento destruído. E isso pode ter certeza, isso atrapalhou em tudo na minha vida. Isso atrapalhou no colégio, para você ter ideia, quando eu tinha 11 anos eu achava que eu não chegaria até os 30 anos de idade. Eu tinha um complexo, eu tinha baixa autoestima, eu não sorria, eu achava que eu nunca ia ter um carro, eu achava que eu nunca ia passar no vestibular, eu era uma pessoa realmente debilitada, eu não interagia com as pessoas, eu era mal-humorado, eu era triste, eu me escondia, eu fugia das coisas, eu me sabotava, tudo na minha vida eu sabotava. Teve um certo momento na minha vida em que eu percebi que eu precisava perdoar minha mãe. Porque enquanto eu tivesse com aquilo guardado dentro de mim e que fosse negativamente tão forte, aquilo refletiria em tudo que eu fizesse. No fundo, eu sempre ouvia aquela vozinha negativa, dizendo que eu não ia conseguir ter sucesso profissional, dizendo que tudo que eu quisesse fazer não ia dar certo, que a vida ia me ensinar, que eu ainda ia aprender muito, eu ia apanhar muito, porque eu merecia isso. Então, eu construía isso dentro de mim. Talvez por eu ter esse relacionamento péssimo com minha mãe, talvez meu próprio inconsciente, a minha baixa autoestima, e eu sentia aquela voz interna, né, que é o que chamam daquele grilo falante, ele falava para mim, ele me botava para baixo. E essa voz interna que me atrapalhava, e eu percebi que eu precisava perdoar a minha mãe. E eu digo para você, no momento eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu perdoo a senhora. E aí o que foi que ela disse? Como assim, seu cabrito? Eu paguei colégio a vida toda para você, que história é essa de você vai me perdoar agora? Sai daqui, seu safado. Então eu percebi que tinha alguma coisa errada, né? Não era assim. E aí eu digo para você, o perdão, meu amigo, o perdão, ele é um perdão dentro de você. Não necessariamente você precisa chegar para a pessoa e dizer que perdoa, que ela não vai nem entender o que é que você está falando, por quê. Mas é um perdão de você entender por que aquela pessoa agiu daquele jeito. Eu fui descobrir como é que foi a vida da minha mãe, como é que foi a infância dela. Eu descobri que o grande herói da vida dela, que era o pai dela, morreu quando ela tinha 14 anos. E ela ficou só com a mãe e com 9 irmãos. Então ela teve que criar 9 irmãos e com certos embates com a mãe dela. Então acabou que ela refletiu aquele relacionamento, talvez um pouco desgastante, que ela teve com a mãe dela, ela construiu isso comigo, ou seja, eu comecei a ter isso com a minha mãe. E eu percebi que eu teria que tratar isso, porque senão isso se transferiria também para o meu relacionamento com os meus filhos. E o que foi que eu fiz? Naquele momento, eu decidi ressignificar. E eu comecei a construir uma compaixão pela história da minha mãe. Eu comecei a honrar a história da minha mãe. E comecei a honrar a minha história. As dificuldades, os momentos que nós tivemos de dificuldade financeira, todos os ônibus que eu pegava para ir para o colégio todo dia, todos os locais que a gente morava, na periferia, morava em apartamento de 4 andares, sem escada no último andar. Isso durante toda a nossa vida. Então, todas as dificuldades que eu tinha, eu comecei a honrar a minha história, a honrar a história da minha mãe, a honrar o meu relacionamento com ela. E automaticamente, pode ter certeza, você que está me ouvindo, eu comecei a amar a minha mãe. Eu comecei a ter paciência com a minha mãe. Eu chegava e abraçava a minha mãe. Minha mãe não acreditava naquilo, ela pensava, meu Deus do céu, esse menino quer quanto de dinheiro? Mas na verdade eu estava trabalhando esse amor que eu tinha por ela. Eu estava tendo compaixão pela minha mãe. E automaticamente houve toque, houve abraço, houve beijo. Para você ter ideia, eu e minha mãe, a gente nunca se beijava. Só se beijava no dia do meu aniversário, ela me dava 2 beijinhos, ou no Natal, e olha lá, a gente não tinha diálogo. Então eu comecei a construir isso com a minha mãe. Minha mãe achou muito estranho, mas a gente começou a ter um relacionamento. Hoje eu tenho um relacionamento extraordinário com a minha mãe. Hoje eu
sou casado, mas mesmo assim toda semana, 2 vezes por semana eu faço questão de estar junto com ela, almoço com ela, e a gente conversa, a gente se abraça, a gente se beija, e a gente se fala no telefone, a gente tem saudade um do outro. Minha mãe é uma grande parceira, minha mãe é uma grande incentivadora, hoje ela me incentiva. Então aquele nó que existia no meu relacionamento com ela, aquele nó ele foi destruído. E eu não deixei isso na mão de ninguém, não deixei isso na mão dela, eu puxei isso. Então puxa as rédeas da tua vida. Se tiver alguma coisa que tenha te atrapalhando, se você tiver mágoa de alguém, principalmente se for seu pai, sua mãe, algum familiar seu, perdoe, puxe isso e desfaça isso. Isso vai te impulsionar. A partir do momento que isso aconteceu na minha vida, tudo começou a dar certo. A minha vida financeira começou a dar certo, os meus projetos começaram a dar certo, porque eu comecei a acreditar nos meus projetos. Porque eu não acreditava, porque na verdade eu não acreditava em mim, porque eu achava que minha mãe também não acreditava em mim. Então nada dava certo. Então quando eu desfiz isso, eu passei a acreditar em tudo na minha vida, em tudo que eu fazia, porque eu passei a acreditar em mim. E eu acreditava que minha mãe acreditava em mim. Então pode ser uma coisa que pode ter uma certa lógica, mas pode ser um pouco confuso. Mas eu estou tentando colocar aqui para fora algo dentro do meu coração, algo que foi muito verdadeiro e que dá muito certo e que você só vai ganhar com isso. E o meu relacionamento com a minha mãe se transformou em uma coisa cada vez mais maravilhosa. Eu comecei a empreender, eu comecei a arriscar, eu comecei a crescer e eu comecei a acreditar em mim. Consequentemente, a minha mãe, que era uma pessoa que eu tinha vários conflitos com ela, mudou completamente o estilo de vida dela. Hoje a minha mãe tem 73 anos, desse período para cá já emagreceu 15 quilos, é uma pessoa que faz atividades físicas todo dia, se alimenta super bem, de forma impecável, é uma pessoa feliz, que viaja com as amigas dela, se diverte, é uma pessoa super querida, ela tem uma outra vida. A minha mãe hoje, naquele período para cá, ela tem 10 anos a mais, mas ela é 20 anos mais nova. Ela é feliz, ela é livre, então ela se libertou e eu me libertei. Então se você for ver a palavra liberdade, a palavra perdão, né, no hebraico ela significa exatamente libertação. É você se libertar das amarras. Né? A mágoa é como se fosse uma pedra de carvão. Quanto você segura ela, só você se queima. E você tem que liberar essa pedra. Então, quando você perdoa, você libera algo ruim dentro de você e você sai ganhando com isso. E, consequentemente, também a minha mãe saiu ganhando com isso. E a minha vida hoje é maravilhosa, a vida dela é maravilhosa e eu acho que isso foi um ponto-chave na minha vida. Eu precisava falar isso para você, porque talvez isso possa te ajudar na tua vida, você possa ajudar também alguém que esteja do teu lado. Então você pode querer ter sucesso financeiro, ter sucesso profissional, mas quando você descobre que o cerne da tua vida ele está exatamente você honrar a tua história e você honrar a tua família e você honrar tudo que aconteceu com você, você passa a tomar essa atitude, você passa a se perdoar, você passa a perdoar as pessoas importantes da sua vida. Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje, desse compartilhamento. Eu acho que é isso. Eu acho que nós precisamos co-criar, nós precisamos compartilhar essas coisas que agregam bastante. Então, se você gostou, deixe o seu comentário. É muito importante, eu faço questão de ler todos os comentários. E assine o nosso canal no YouTube, clique nessa marquinha aqui em cima, que você vai ver vários outros vídeos com dicas maravilhosas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.